Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas Podcast. Esse aqui é o episódio número 35. Eu sou o Jesué Tomé, para quem está chegando aqui no nosso podcast. Eu sou o host do Marcas Podcast e no episódio de hoje a gente vai conhecer a história da marca Chico Rei, uma marca mineira que está há 15 anos no mercado, não só vendendo roupa, mas gerando impacto social. A gente está aqui com o Bruno Imbrizzi, que é fundador e CEO da Chico Rei, que em 2022 ele lançou também a Uma Penca, que é uma plataforma de print on demand. Seja muito bem-vindo ao Marcas Podcast, Bruno. Obrigado, estou feliz de estar aqui, bater um papo, contar um pouco sobre a história, né, do que a gente já construiu até agora, o que a gente mira para frente, falar um pouco sobre a jornada é bom demais, feliz em sair um pouco de terras mineiras para falar sobre a nossa história contada e criada em Minas Gerais. Show de bola, show de bola. Bom, a gente vai conhecer a história dessa marca que não está no mercado por acaso, né? Tem o seu propósito de estar no mercado, mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores. E patrocinando esse episódio a gente tem a nossa parceira Total Marcas, que é um escritório especializado em registro de marca, está no mercado há mais de 20 anos, tem mais de 3.500 clientes. E se você tem uma marca, quer registrar a sua marca, quer proteger a sua marca, que é muito importante, você pode usar a Total Marcas, que ela vai registrar a sua marca, ou se você já tem uma marca, ela pode passar a acompanhar a sua marca, dar uma continuidade aí no registro da marca, porque não basta só registrar, você tem que seguir protegendo a sua marca. E se você usar o QR Code que está aparecendo aí na tela, dizer que conheceu no Marcas Podcast, você vai ter um ótimo desconto. E lembrando que com a Total Marcas você consegue registrar sua marca em 187 países, hein? Não é brincadeira não, se você vai expandir também, dá para registrar em outros países. E o nosso outro patrocinador, também parceira do nosso programa, é a Nuvem Shop, que é uma plataforma de e-commerce, uma das mais usadas do Brasil, tem muita marca legal usando a Nuvem Shop. E se você tem uma marca, quer abrir um e-commerce, com certeza é a plataforma certa para você. Hoje, para você colocar uma loja online, você não precisa ficar batendo cabeça, é muito simples, basta você contratar um dos planos da Nuvem Shop, onde você mesmo consegue configurar tudo e já colocar a sua loja online no mesmo dia. Se você abrir a sua loja usando esse QR Code que está aparecendo aí, você vai ter 35% de desconto na primeira mensalidade. Então, bora vender online, bora abrir a sua loja online aí com a Nuvem Shop. E também quero convidar vocês que estão chegando aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like também, e quem está assistindo no Spotify, convido vocês a avaliar o nosso programa aí no Spotify, beleza? Então, primeira coisa, você vai deixar 5 estrelas, se você não gostar, depois você pode até tirar, beleza? Se inscreve no canal da galera do YouTube e a galera do Spotify também segue aí e já deixa sua avaliação. Bruno, estou muito curioso para conhecer um pouco mais da tua marca, porque a gente está falando de uma grande empresa, 15 anos no mercado, mas eu quero saber um pouco mais do Bruno. O Bruno, antes de chegar na Chico Rei, de onde você veio, como que foi essa jornada até você decidir empreender com a Chico Rei? Minha família é do sul de Minas, a terra cafeicultora. Então, meus pais saíram do sul de Minas por conta do trabalho do meu pai e foi morar na zona da Mata Mineira. Eu nasci em Além Paraíba, que é uma cidade divisa com o Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul, ele era divisa entre o estado de Minas e o estado, ainda é, né? E o estado do Rio de Janeiro. E minha casa dava para pescar lambari na beira do rio. A minha casa era entre o Rio Paraíba do Sul e a linha férrea. O trem de Minas passava pela porta de casa e até meus 12 anos eu vivi nessa cidade, em Além Paraíba. E em Além Paraíba, a minha mãe tinha uma confecção com algumas costureiras e foi ali que eu descobri a paixão pelo cheiro da malha. O cheiro da malha sempre me encantou e a partir dele também me aguçou a ideia de criar. E desde criança eu me lembro que além da escola e as aulas padrões de esportes, também sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito ruim em esporte, mas sempre gostei de praticar. Eu também tinha uma aula de artes plásticas, então pintura, escultura, sempre foi parte da minha construção de infância, até pulando até para o momento de fazer a faculdade, quando eu fui desenhar o que eu queria, quando eu fui construir o que eu queria para a minha sequência de vida, a minha relação com a arte precisava existir. Acabei fazendo faculdade de artes na UFJF, Federal de Juiz de Fora, e encontrei não só um caminho para minha profissão, mas a cidade que eu vivo até hoje e gosto e sou apaixonado demais por Juiz de Fora. Tô lá desde o início da faculdade, desde 2005.
Fui para lá fazer faculdade. E dentro da faculdade eu queria algo que... Eu queria produzir em escala o que eu criava nos corredores da universidade. Então, ir para o mercado de moda era natural, tanto pelo volume que podia ser criado, tanto pela minha história com a minha mãe. Porque eu nasci dentro de uma confecção. Era comum para mim aquela realidade, embora uma confecção enxuta, eu percebia a relação, especialmente a relação da minha mãe com a mesa de corte, com a máquina de costura, com as mulheres que ele trabalhava. Minha mãe era madrinha de todos os filhos que nasciam naquela história, e eu achava muito bonita essa relação. Então, acabei chegando no mercado de moda, não me entendo como estilista, nunca fui, tampouco tenho a pretensão, mas eu entendia o meu produto com uma tela em branco para criar. Eu me entendia como designer, e me entendo até hoje. A formação era em artes plásticas, e entendia que a camiseta era uma tela em branco para poder expressar o que eu queria naquele momento. Por isso surgiu a Chico Rei. A Chico Rei surge para falar o que eu sentia, era uma forma de expressão, era uma forma de liberdade financeira e liberdade de expressão para mim naquele momento. Legal. E como que foi fazer os primeiros produtos? E foi por acaso? Foi porque, eu vou fazer um plano de negócios e vou montar uma empresa de moda? Como que foi esse início do empreendimento? Tá. Essa pergunta geralmente também vem com... Você já pensou... Você pensava onde você iria chegar? Sabe quando me fala assim, Bruno, olhando para o seu momento presente, você sabia que você ia chegar? Onde você chegou? E nunca foi uma pergunta que eu me fiz, onde eu vou chegar? Mas sempre foi muito natural a caminhada, a jornada. Eu sempre estive muito presente e estou até hoje presente e feliz com o que eu tô vivendo. Então, falar assim, existia um plano mirabolante, existia uma ideia já muito clara. Um business plan? Não, nunca teve. Um business plan, por exemplo, ele surgiu com o Sebrae. O Sebrae foi a minha porta de entrada para entender negócios, assim, porque eu ainda era só a parte criativa. Então, eu precisava de uma base de entendimento sobre gestão, sobre administração de negócios, algo que eu nunca fiz e não faria, tá? Eu não acho que esperar um plano de negócios idealizado no primeiro momento, eu acho que pode acabar travando negócios iniciais. Então, não fiz e não faria. Mas eu sempre soube que eu queria algo que impactasse muita gente. Seja com a mensagem que eu estava mandando, seja com a forma de produzir, seja com a comunidade. Eu sempre tive interesse em relação... Eu sou mineiro, eu adoro bater papo. Mineiro gosta disso. Tá no lugar certo. O mineiro gosta, assim. Muito antes de um podcast existir, o mineiro já estava numa mesa em volta de café e pão de queijo, conversando, papeando. E a Chico Rei é uma forma de papear. A Chico Rei é uma forma de conversar. Pelo produto ou pelas relações que a gente criou, né? Na nossa jornada, a gente deve falar um pouco sobre isso hoje. A gente tem parcerias gigantes, nomes gigantes. A gente está do lado de Milton Nascimento, a gente está do lado de Gilberto Gil, de Elza Soares, de Lenine, Chico César, Chico Sainz, marcas muito fortes, que são brasilidade pura. E falar sobre isso é bom demais, sabe? A gente vai lançar agora na frente Tarsila do Amaral, já fizemos uma caralhada de coleção oficial como Star Wars, Rock in Rio. Então, quando a gente traz essa turma para dentro de casa, é para bater papo, é para falar sobre eles e falar sobre a gente também, falar o modo como a gente faz, sabe? É conversar. E quando a gente conversa, a gente se entende quanto mineiro. O nome Chico Rei vem da oratória mineira, vem da construção oratória de Minas Gerais. Então, eu não sei nem porque a gente chegou nesse ponto, tá? Eu já começo a desviar o assunto. Eu perguntei como foi o começo, mas o nome Chico Rei, de onde surgiu? Vem de um brainstorm? Vem de alguém de esse nome tu curtiu? Como que surgiu? Na verdade, como eu tô ali a minha região, a Zona da Mata, tá na fronteira com o Rio de Janeiro, é uma construção de identidade de Minas Gerais um pouco misturada com o Rio de Janeiro, com o Fluminense. Então,
Juiz de Fora, o pessoal brinca que a gente é carioca do brejo. Eu não gosto dessa expressão, porque eu gosto de me entender como mineiro. Então, quando eu fui construir a marca, eu falei, quero falar sobre Minas Gerais. Embora a gente tenha ali uma interseção com o Rio de Janeiro, e Minas Gerais tem muito disso, o estado de Minas Gerais tem muito isso. A gente pega o norte de Minas, fala mais ao estilo baiano, o sul de Minas fala mais ao estilo paulista. A gente tem uma interseção nas beiradas de Minas Gerais, sabe? Eu falo, pô, isso é potência, isso é muito legal falar sobre isso, mas que não se esqueça que a gente é de Minas. Então eu queria falar sobre Minas Gerais. E daí deitei na pesquisa sobre Minas Gerais e uma coisa que eu sempre me encantou era o bate-papo, a tradição oral de Minas Gerais. Escutar a história de amigos, de avô, de avó, de tio, de tia. E quando eu fui pesquisar sobre isso, encontrei o nome Chico Rei. O Chico Rei, basicamente, é a tradição oral de Minas Gerais que conta a história de um cara que vem da África, escravizado, para Ouro Preto. Em Ouro Preto, ele trabalhando em minas de ouro, ele guardava o ouro no cabelo. Com o ouro que ele guardava, ele comprou a própria alforria e de outras 400 pessoas. Ele comprou, a história conta que ele comprou a mina porque a mina já não dava mais ouro. E no momento que ele compra essa mina, ela segue dando muito ouro e ele consegue comprar a alforria de outros tantos. Eu resumi uma história que poderia ser contada num podcast inteiro. Mas eu achei espetacular a ideia de liberdade que essa história trazia. E era o que eu queria lá, falar sobre a liberdade de expressão, liberdade financeira para quem estava começando a vida e falar sobre tradição oral de Minas Gerais. E aí fui estudar essa história, me encantei, acho o nome Chico Rei muito potente. E daí eu falei, joia, vou contar essa história para os outros. Porque isso ainda é algo dentro de Minas Gerais. É curta a história contada. Era na época. A gente está falando de 16 anos atrás. Hoje a história de Chico Rei, eu entendo ela de uma forma muito mais ampla, porque é uma história muito rica, precisa ser contada. Então, o nome Chico Rei vem por isso. Várias vezes, hoje não mais, mas várias vezes ligavam procurando o Chico dentro da Chico Rei, que, né, muita gente ainda me chama de Chico, mas não, eu sou Bruno e a marca é Chico Rei. Legal. E como que foi os primeiros produtos? Em que momento, cara, eu vou produzir meus primeiros produtos e vou colocar minha arte aqui? Em que momento surgiu essa ideia? Para mim, a camiseta era a forma mais simples de pensar a ideia da tela em branco. Então, quando eu olhava para a camiseta, é ali que eu vou estampar o que eu estou pensando. E tecnicamente eu não tinha entendimento nenhum. Eu queria estampar a camiseta com 30 cores. E aí, lembrando que naquela época não existia impressão digital, né? Era serigrafia. Uhum. E para quem não está acostumado com serigrafia, quando a gente está falando de 30 cores, a gente está falando de 30 telas, 30 matrizes para estampar uma camiseta, ou policromia, que não era necessariamente o que eu queria, mas eu ainda não tinha conhecimento algum técnico para desenvolver o produto. Mas eu era muito curioso, sou muito curioso. Então eu começava a ir para as fábricas, entender o que eu podia fazer, a partir de confecção. Claro, eu já tinha nascido nessa história, então fui aprender sobre estamparia. E durante os primeiros, eu não sei, mas talvez 10 anos, não, 10 vezes eu exagerei, mas uns 7 anos da Chico Rei, eu ficava no berço de estamparia. Eu ficava ao lado, escolhendo cor, definindo cor, conferindo que era aquilo que eu queria, qualidade, encaixe. Eu era apaixonado por aquilo, ainda sou. Não tenho mais condições de ficar dentro da operação e olhando todo esse processo. Mas eu comecei eu trabalhava com computador dentro das estamparias, que não eram nossas até então, né? Eram terceirizados. Então, eu comecei a visitar muito o processo produtivo, porque o processo criativo era o meu cotidiano. Eu precisava aprender a parte produtiva para saber até onde eu podia ir. E nós começamos com a ideia era começar uma marca que vendesse para multimarcas. Isso há 16 anos atrás. E eu digo que a gente foi 100% sucesso, porque todas as marcas que a gente vendeu, todas as multimarcas que a gente vendeu, não pagaram a gente. E obviamente, esse não era um caminho que faria sentido. Então, há 15 anos, a gente começou com o mercado online.
E pensar no mercado online há 15 anos atrás, tinha 3 marcas, 2, 3 marcas que vendiam camisetas. Mal tinha e-commerce. Mal tinha... Era muito novo. Era muito difícil colocar uma plataforma no ar, um Sim. site no ar, né? Nota fiscal eu fazia na mão ainda. Era tudo ainda muito... Eu me lembro um dia que eu achei insano o volume de pedidos que a gente tinha para entregar, que eram 29. E eu tava tão... A mente estava tão bagunçada com aquele tanto de pedido que eu mandei um talão de cheques dentro do pedido. Porque tava uma bagunça. Olha só, naquela época ainda a gente usava o talão de cheques dentro de um pedido. Mas entender o e-commerce naquele momento foi necessário para toda a nossa construção e apostar nele, né? Tem um momento dessa história que eu acho super bacana, que era... A gente já via algumas marcas com um crescimento absurdo, falava, porra, isso vai dar pé, a gente vai ganhar uma grana maravilhosa nessa história. E quando a gente lançou o site, e aí eu virei programador, né? Eu fui construir o site. Virei programador, fui desenvolver, não posso chamar de programador, mas fui lá copiar e colar código, né? fui fuçar e construir o site, porque não existiam as plataformas, Sim. né? Você acabou de falar da Nuvem Shop, existem outras tantas hoje no nosso mercado, naquela época não existia isso. Hoje, em um dia, o cara coloca o site no ar, sem conhecimento nenhum. Instintivamente, igual uma rede social. Sim, não sei se é um bom site, mas coloca. E daí a gente tinha um desafio de criar o site criado. Tinha o desafio de produzir os produtos criados. Gerenciei um estoque mínimo, né? Era a minha prateleira do quarto. E quando a gente lançou o site, demoraram, acho que 8 dias para a primeira venda. Eu ganhei, eu demorei 17. E aí a primeira venda foi para Fortaleza. E aí eu pensei, porra, um cara lá de Fortaleza que não sabe quem eu sou, nunca ouviu a minha marca, bota um dinheiro no meu bolso e fala assim, eu confio em você, você vai entregar um produto para mim. Falei, esse negócio vai dar pé. E deu pé, porque a gente vive isso diariamente. Eu acho que é importante a gente que trabalha com e-commerce não perder essa dimensão. Que todo mundo que compra no nosso site acredita que eu vou te entregar o meu dinheiro e com esse meu dinheiro você vai me entregar um produto. Eu boto fé em você. Dentro das nossas relações com os nossos clientes, no nosso time de experiência, a gente traz muito isso. O cliente bota fé na gente, então a gente tem que botar fé no cliente. Por exemplo, o cliente indica defeito. Dependendo do defeito, aliás, na maioria esmagadora do defeito, eu nem peço para ele devolver. Pô, desculpa. Ele pode forjar um defeito? Pô, pode. A gente vai enviar um novo produto, porque eu acredito no meu cliente. E eu, inclusive, não tenho problema em falar isso num podcast ou onde quer que eu vá, porque eu sigo acreditando no meu cliente, da mesma forma como ele acredita que eu vou entregar o produto para ele. Então, eu acredito no bom senso do meu cliente, acredito como que eu falo? Algo idôneo, não sei qual que é a palavra, Idoneamente? Não sei, mas que ele é idôneo Idoneidade, na relação com a gente, dele. sabe? Uhum. Então, acho isso importante, trazer isso para o momento atual, algo que a gente percebeu lá no primeiro dia, para essa construção. Então, o que a gente viveu lá no D1 é o que a gente vive hoje, 15 anos depois. E esse foi o quê? 2008? 2007? 15 anos para trás, a gente está em 2007. 2007. Legal. E um lance de cliente, falando de cliente, muita gente acha que vou abrir uma loja online, vou sair vendendo, vou fazer um monte de cliente. Uhum. Mas, na verdade, a pessoa se torna tua cliente quando ela compra pela segunda vez, porque na primeira ela está confiando e ela está experimentando. Não sei se tu pensa dessa forma, mas eu penso assim. Vender online não é difícil hoje. Basta ter um produto legal, as pessoas vão ver teu produto. E se a oferta for legal, se o produto for bom, o preço for ok, a pessoa compra. Mas não quer dizer que ela vai comprar de novo. Porque a primeira vez ela está experimentando. Se ela comprar de novo, ela vira cliente da marca de fato, né? Vira cliente do negócio. E no começo, beleza. Fez os produtos, colocou no site, lançou a plataforma, começou a vender. Isso sozinho, sem ajuda de ninguém. E como que transformou essa ideia num negócio de fato? Agora Chico Rei está caminhando para ser uma empresa de fato. Uhum. Tu viu que deu pé, e aí quais foram os próximos passos? Tá jóia. Antes eu vou voltar na sua ponderação. Eu discordo delas. Não acho que vender é fácil na internet. E acho perigoso essa percepção de
ter um produto em um site quer dizer que eu vá realizar a venda, porque você depende de gente entrando no seu site, você depende de um site que tem uma puta conversão. É fácil naquelas, né? Deixa eu fazer um paralelo. A gente ainda vai falar sobre uma penca. Uma penca é uma plataforma que a gente criou no ano passado, e quando a gente olha em relação à comunidade, o trabalho que a Chico Rei faz em relação à comunidade, a gente queria trazer isso para um público muito maior. E aí a gente criou uma plataforma onde o nome é uma penca, a ideia é que eu possa disponibilizar uma penca de produtos para que qualquer pessoa crie sua loja, e aí de fato em menos de um dia, crie sua loja, lance os produtos e faça a venda. Eu realizo tudo, a operação, a produção e o atendimento ao cliente. A hospedagem do site, tudo, de forma gratuita. Obviamente que no momento da venda é quando eu monetizo. Em um ano de plataforma, a gente tem quase 10 mil lojas cadastradas. Uau! A gente tem quase 70 mil produtos já registrados. A Chico Rei hoje tem menos de 2 mil produtos registrados. A Chico Rei vende insanamente mais do que uma penca. Não quer dizer que tem um site online, um produto disponibilizado. Não, isso a gente está falando a mesma língua, porque quando eu falo que colocar um site no ar é fácil, qualquer pessoa coloca. E qualquer pessoa cria conteúdo na internet para divulgar a marca e leva as pessoas no site para vender. Tendo essa noção de como funciona a venda online, que tu precisa levar 100 pessoas para o site para fazer uma venda, ou 200 para quem está começando, a pessoa consegue, mas não é tão simples quanto... Talvez, se tenha aparecido, não é tão simples. E talvez comece num primeiro tiro, que você vai ter algum outro amigo que vai participar desse processo com você. Acho que o desafio maior é quando você precisa alcançar pessoas que não te conhecem. Total. Você precisa fazer elas confiarem em você, na sua imagem, na sua marca, na sua história, na sua construção, para então ela colocar a grana e te devolver um produto. Também não acho que a relação com o cliente acontece da segunda vez. Acho que é um defeito enquanto marca você não conseguir fazer com que ele recompre. Porque, de fato, você não conseguiu encantar ele a ponto de ele desejar um segundo momento de relação contigo. Concordo. Mas a construção, a linha do tempo com o cliente precisa ser construída desde a primeira oi. Seja em rede social, porque a relação começa antes da compra, né? Então, essa linha do tempo de conhecer a empresa, de apresentar ela, de apresentar o produto, de fazer com que você compre. Aí, a partir do momento, a pessoa fala assim, acreditei na sua história. Aí, você precisa surpreender. E aí, tem um ponto que eu trago muito para o nosso time de experiência, que é o seguinte, acertar com o cliente, provavelmente... Você pode ter um cliente no segundo momento. Agora, falhar com o cliente e corrigir muito bem o erro, você certamente vai ter uma segunda compra. Quando você tem um cliente com um problema e você ajusta esse problema, sem muitas arestas a serem aparadas com aquele cliente, muito provavelmente ele é um cliente de longa data contigo. Porque ele sabe que no momento de problema, ele sabe que no momento que dá alguma merda, a empresa está lá com ele. Ele apostou, deu errado, tudo bem, acontece, mas, pô, a marca fez questão de resolver, é isso aí, com certeza o cara vai... Já confia, não precisa testar outro, pô, confia eles. Se acontecer alguma coisa, sim, eles vão resolver, né? Isso é muito importante. Especialmente se você pensa em construir uma marca grande, vai dar merda. E vai dar muita merda. Não é uma vez, não é outra vez. São problemas que você não conhece ainda. Você precisa ainda aprender que existe aquele tipo de problema. Quantas vezes a gente teve que se reinventar, se recriar por um problema que existe. A Chico tem 15 anos. Esse ano a gente mudou a modelagem. Em março, a gente mudou a nossa modelagem. A modelagem, imagine só, a gente, eu não sei quantos milhões de produtos a gente já entregou para o cliente, mas um bocado. Tem ideia de quantas peças, quantas camisetas vocês já faturaram? Já produziram? Chutando assim. Não, não sei chutar, mas assim, algum tempo atrás a gente já tinha passado da barreira de 1 milhão de camisetas, assim. Então, hoje quantas peças vocês fazem por dia? A gente produz por mês algo em torno de 60 mil camisetas. Uau. Daí, quando a gente... sobre o que eu tava falando? Sobre a camiseta, sobre o problema... aí a gente mudou a modelagem em março. Uma modelagem que o cliente já estava acostumado. A gente está agora no final do ano e ainda hoje a gente tem ruído sobre essa mudança de modelagem.
a gente avisa no site, avisa uma, avisa duas, avisa 3 vezes, o cliente não percebe, que é de direito dele, ele fica puto porque a gente mandou um produto que ele não esperava, ele está acostumado a comprar com a gente há anos, e a gente manda um novo produto, então eu preciso ter velocidade para ajustar esse problema com o cliente. Eu não posso congelar e esperar que eu não possa fazer qualquer movimento. Mas eu tenho que entender que movimentos, como desse, por exemplo, desse tamanho como o nosso, geram riscos. Eu enxergo a longo prazo. A curto prazo é só problema. É só estresse. Porque eu tive um resultado de trocas muito maiores. Mas aí a gente começa a encontrar... A gente está... Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro... A gente está falando de quase 10 meses da história. E agora eu começo a perceber que a relação de trocas está sendo menor do que era antes de março. Agora eu começo a perceber que a relação de aprovação da modelagem é melhor do que a de março. Demorou quase 1 ano para esse processo. Então eu tenho que me preparar para esse estresse. Preparar o time, preparar para o cliente... não ter um grande atrito com a gente. Então chegou num ponto que vocês viram que, peraí, a gente estava certo. A gente mudou a modelagem, então a gente estava certo. Melhoramos a modelagem. Eu acho que eu vou chegar nesse ponto. Porque hoje o benefício ainda não valeu o tamanho do estresse. Entendi. Mas acho que a gente tá caminhando para esse espaço. De falar assim, valeu a pena. E vai não valer a pena várias coisas. Sabe, a Chico, eu costumo dizer pro meu time que a gente... joga no mar para nadar. Aprende afogando. Só que erro você não se repete. Quando você dá essa liberdade, você tem que entender que o time vai cometer erros. Quando eu dou liberdade pro meu time, falo assim, vai lá, eu confio em você, porque de fato eu confio, eu entendo que vai ter momentos que vão ocorrer falhas. Essas falhas só não podem ser repetidas. Mas um processo de inovação, um processo de buscar coisas bacanas, novas, ela parte necessariamente por erro. Eu acho que isso é óbvio, né? Eu acho que é óbvio entender que o erro faz parte. Dentro do nosso processo, dentro da cultura da Chico Rei, o erro faz parte. O acerto depende do erro. Se não errar, talvez a evolução não acontece, ela fica estagnada, né? Sim. Risco, né? A partir do momento que você sai da famigerada zona de conforto, eu gosto da zona de conforto, não tem problema nenhum com a zona de conforto, é porque o mundo lá fora já é muito desconfortável, né? Assim, falar que a gente vive numa zona de conforto para mim, inconcebível. A gente vive num momento que tem guerra para todo que é lado, a gente vive num momento... a gente sempre viveu um momento com alta taxa de desemprego no nosso país, a gente sempre viveu do lado de gente morando na rua. Não posso falar que a gente vive numa zona de conforto, né? Assim, ninguém vive na zona de conforto. Tem gente do meu time que demora 2 horas para chegar na fábrica, para trabalhar, assim como a maioria esmagadora da população. Então, quando a gente fala assim, sai da zona de conforto, meu irmão, não tem zona de conforto, eu não estou entendendo que zona de conforto é essa. E o pessoal ainda quer que eu saia quando eu encontro essa zona de conforto, né? Então, mas quando a gente busca novidade, quando a gente busca algo que a gente ainda não encontrou, naturalmente a gente vai participar de processos errôneos. E aí encarar isso como um momento de aprendizagem também. Legal. E, ver a marca acontecer não foi tão simples. Qual foram as maiores dificuldades no começo de sair de vender algumas peças na internet para transformar numa empresa que é hoje faturando aí 60 mil peças por mês? Como foi o maior desafio assim no começo? Não, eu acho que o desafio não é em relação ao tempo, não é temporal. Tipo assim, no começo foi mais difícil, eu não acho. Acho que a cada momento da empresa tem um grande desafio, mas sempre para mim vai ser time. Sempre para mim vai ser, cara, como que meu time tá comigo, como que ele tá alinhado com onde eu quero chegar, como o time tá vivendo a cultura bem. E esse é um processo de altos e baixos. Então tem momentos que eu tô com um time pilhadaço, e isso é bom pra caralho, não importa o momento. Tô com um problema gigante, se o time tá pilhadaço e tá comigo, pra mim é melhor viver isso do que viver um momento onde tá tudo bem e eu sinto um distanciamento de time, sabe? Então, pra mim, sempre o maior desafio vai ser, tipo, cara, olhando assim pro meu trabalho, e aí, tô fazendo uma liderança bacana, sabe? Agora, enquanto marca, eu acho que tenho certeza absoluta que a pandemia foi um maior desafio. Assim, historicamente, olhando assim, o cenário, assim,
Pô, a gente tinha medo em relação à saúde do nosso time, tinha medo em relação ao mercado, se existia mercado no dia seguinte, tinha medo de fechar a nossa fábrica, tinha uma interferência absurda do dólar, né? Pô, a gente comprava malha a um preço, no outro dia a gente estava comprando o dobro do valor. E a sequência da pandemia também, né? A gente tem uma taxa de juros impressionante, gigante, posterior ao momento da pandemia, porque normalmente um olhar míope olha para o e-commerce e pensa, a pandemia fez crescer muito o e-commerce. Não, o que cresceu muito foi o custo para a existência dos negócios. Se não tivesse o crescimento, no nosso caso, o risco para o negócio seria gigante. Se não tivesse, a gente foi equilibrando a balança com o volume, né? Mas foi muito desgastante. A gente cresceu nos últimos 4 anos 3 vezes. É um número lindo, mas dentro do cenário, dentro do contexto, eu preferiria não ter crescido e ter não passado por isso, certamente. Legal. E quando que vocês saíram de, primeiras peças para uma produção, um galpão próprio, contratar costureiras? Porque provavelmente começou terceirizando, né? Tudo. Como que foi essa mudança? A gente é uma marca que agora vamos montar a nossa sede, vamos contratar gente. Quando eu comecei a me incomodar com a forma, com os espaços de trabalho das confecções. Quando eu comecei a me incomodar com a estrutura que as pessoas que fabricavam as nossas camisetas tinham nas suas fábricas, que era precário. E aí eu contei um pouco sobre a história da minha mãe, né, dessa referência, e não era essa referência que eu tinha, nem visual, nem sensação, nem sentimento. Eu queria construir algo bacana para o meu time. Ou queria, então, ter parceiros bacanas neste nível. Então, começou aí o desejo. Então, hoje a gente tem todo o processo produtivo existe dentro da nossa fábrica, porém, ela já não fabrica a maior... ainda é um pouco mais que a metade da nossa produção, mas todo o resto já são com parceiros que a gente confia que faz um trabalho bacana como o nosso. Assim. No meio desse processo, a gente construiu confecção, a gente construiu estamparia, a gente criou o selo Camisetas Mudou o Mundo, que era a nossa forma de, beleza, como que com camiseta a gente começa a mudar a nossa realidade? E no meio desse processo, uma das oportunidades que a gente teve foi de conhecer uma penitenciária de regime fechado, masculina, lá em Juiz de Fora, e a gente tinha a oportunidade de pegar um galpão e transformar numa fábrica. E aí foi no início da pandemia, a gente está falando de pandemia, quando começou a pandemia a gente estava 1 mês. A gente começou, o primeiro dia dessa fábrica foi no dia 3 de fevereiro do ano da pandemia. E aí a gente fez um acordo com o estado de Minas Gerais, daí a gente criou um time, a gente ensinou os caras a costurarem, eles foram contratados como parte do nosso time, assalariados. E todos eram detentos de regime fechado. Caramba, homens. Que legal. E quando eles têm a possibilidade do regime semiaberto, e aí a cada 3 dias de trabalho, eles conquistam um de liberdade. Então a gente antecipa o momento do regime semiaberto dele, e quando ele pode ir para o regime semiaberto, a gente cria uma carta de emprego e a gente contrata essa turma para fora. Então a gente cria um ciclo completo de ensinar... Para dentro da Chico Rei. Da nossa fábrica, não na Ariosvaldo, que é a penitenciária, mas do lado de fora. Então a gente cria um ciclo completo. A gente ensina o cara a costurar, a gente contrata ele é assalariado, parte desse salário vai para a família, parte desse salário vai para uma conta pecúlio, que é uma conta que ele acessa quando sai em liberdade, e parte vai para o Estado. Depois que ele atinge o momento de conquistar a liberdade através do semiaberto, se ele tiver uma carta de emprego, ele já sai em liberdade. Então a gente cria essa carta e contrata. Hoje a gente tem 5 pessoas aqui fora que trabalham, que começaram dentro da penitenciária, além de um time hoje de 15 pessoas dentro da Ariosvaldo. Então eu acho que a gente foi subindo o sarrafo de até onde a gente queria impactar na nossa comunidade. Então, a fábrica dentro da Ariosvaldo também é um momento de, cara, o que a gente pode fazer? Sabe? E de onde surgiu esse insight, essa ideia?
essa oportunidade, de certa forma, de fazer algo legal pela sociedade? Pô, eu acho que é do óbvio, né? Eu acho que é um pouco do que eu falei dessa ideia da zona de conforto que não existe. A gente vive numa sociedade com diversos problemas sociais, seja fome, seja racismo, homofobia, Mas partiu de vocês essa pobreza. iniciativa ou alguém trouxe esse insight que poderia acontecer isso? Quando a gente olha para o nosso meio e a gente enxerga esse problema, que eu acho que primeiro de tudo precisa enxergar, né? Tem um bocado de gente que não enxerga esse problema. E vive uma bolha. Eu acho que o primeiro ponto era não viver nessa bolha, saber que a gente vive dentro de uma sociedade que boa parte dela é doente. E aí é meio óbvio que você precisa agir. Poxa, se eu tenho capacidade de estar à frente de uma marca. Hoje a Chico Rei tem 150 pessoas trabalhando. Eu tenho 600... Dentro da empresa? Isso, Caramba. eu tenho 600 mil clientes. Se eu tenho capacidade de liderar essa turma, se eu tenho capacidade de criar 600 mil clientes, pô, eu tenho capacidade de gerar algum movimento bacana para minha comunidade também. Para além dos empregos gerados, né? Porque a parte do emprego gerado é maneiríssima, é bacana gerar emprego, que eu acho que são empregos bacanas, corretos. Esse é o comum que toda empresa faz, né? Para ser empresa tem que gerar emprego. Mas aí, pera lá, eu tenho capacidade de fazer esse movimento todo, eu partir do zero. Eu não tenho capacidade de gerar um movimento, por exemplo, como a gente fez com uma escola com 800 alunos em Juiz de Fora, que a gente reformou a escola inteira. Pintura, a escola não tinha quadro negro, era uma pintura verde na parede. A escola não tinha quadro negro, a escola não tinha carteiras estruturadas para os alunos. A gente começou a falar assim, pera lá, meu time pode ir lá pintar. Eu, Bruno, posso ir lá no final de semana pintar. Eu tenho grana para comprar tinta, bora lá. Compramos tinta, começamos a pintar a escola. Convidamos 12 muralistas espetaculares da nossa cidade. Falou, pô, a gente tá com um projeto assim assado, eu banco a tinta, você pode ir lá fazer os murais na escola? Posso, demos outra cara para a escola. Aí liguei para um amigo ele tem uma empresa de pintura. Eu falei, para dentro da sala eu preciso de uma pintura profissional. Você tá comigo? Ele, pô, tô contigo. Então, a gente começa a criar uma rede de pessoas. Aí, até um parêntese maneiríssimo. Esse amigo, ele gostou tanto do projeto que ele criou o projeto dele de reforma. Ele já reformou, se não me engano, 3 escolas por conta disso. Sabe, o movimento de eu ligar para ele e convidá-lo não é um movimento que sai grana do meu bolso. É só um momento que eu falo assim, deixa eu dedicar um tempo para pensar isso. Sabe, deixa eu dedicar um tempo para olhar para o lado e saber que no bairro da qual eu fabrico, tem gente se fudendo, sabe? Tem gente se ferrando na vida e eu não posso ter essa mirada. Eu olho o tempo todo pro meu negócio, como que ele pode gerar lucro, como que ele pode gerar crescer. E eu não posso olhar para dentro da comunidade da qual eu participo. Então, quando você pergunta assim, Bruno, por quê? Porque é óbvio. Porque a gente precisa. A gente precisa enxergar que é óbvio essa necessidade na nossa sociedade, na nossa comunidade. Pessoas que têm capacidade de gerar esse movimento, seja financeiro ou de grupos, né? Gente que tem a capacidade nata de liderar e criar algo para além de si, criar algo para além do eu, né? Nós precisamos ser plurais. Então, naquele momento, a gente começou a identificar que, além de criar uma marca bacana e fazer produtos legais e atender meu cliente e ralar pra caralho para isso, tentar gerar grana com isso, eu consigo também fazer um movimento na minha sociedade, eu consigo fazer um movimento na minha comunidade. E aí o jargão, camisetas mudam o mundo, é para chamar a atenção, mas a gente entende que mudar o mundo é mudar a nossa comunidade, sabe? O nosso bairro. Então, através disso, a gente reformou uma escola de 800 alunos. A gente bancou um ano para uma turma aprender violino. A gente criou o trabalho dentro da Ariosvaldo. Nos N projetos da qual a gente incentiva culturais, que a gente acha maneiríssimo. A gente começou a perceber, para além da relação com o social, mas a gente começou a perceber que gerar movimentos na nossa comunidade era muito importante para o nosso time também. A gente acabou de findar um projeto em 10 episódios que chama Chicundum. Depois desse podcast você pode assistir, por favor. Chama Chicundum. Chicundum? Não, Chicundum. Chicundum. Imagina o samba, Chicundum. Uhum. Pode crer. A ideia do Chicundum era trazer artistas que têm música autoral da nossa cidade e fazer um show de 15 minutos. Com uma qualidade técnica, com uma qualidade artística, com uma qualidade musical absurda. Então, a gente já passou de não sei quantas centenas de milhares de visualizações de um projeto que, na prática, a gente não ganha um centavo com ele.
quanto construção de marca é necessário, é importante, mas a gente não vende nada. Lá tem episódios que nem fala de Chico Rei. Mas a gente tem um orgulho danado de poder construir isso, de poder criar isso. Então a marca, ela vira espaço para eu fazer o que eu acredito. E eu acredito no óbvio, que a gente precisa falar de desigualdade, a gente precisa falar de racismo. Por exemplo, a gente acabou agora, nesse mês, um projeto que chama Empretecer. É a 2ª edição. A gente, há 3 anos atrás, a gente foi falar sobre... Novembro tem toda a discussão sobre consciência negra e a gente, conversando com o time, falou, tá, sobre o que a gente vai falar? A gente falou nada, porque a gente não faz nada. Nós, enquanto empresa, não fazemos nada especificamente para melhorar essa relação, essa luta contra o racismo. E daí uma das coisas que foi fagulha para mim era reunião com empresários. Quantas pessoas pretas tem na mesa? Quantas pessoas pretas já passaram nessa mesa aqui? Sabe, provavelmente a minoria. E lá na minha cidade, não era minoria, era zero. Era zero a relação de pessoas pretas dentro de uma conversa sobre o negócio no meu meio. Eu falei assim, a gente tem uma dor aí. E aí a gente criou um projeto que chama Empretecer. O Empretecer são 4 dias de imersão para 20 negócios liderados por pessoas pretas. Tudo gratuito. A gente leva empresários, a gente leva palestrantes, a gente leva uma turma que é gigante na luta antirracista para fazer essa turma gigante. A gente já tem 40 pessoas que tiveram essa formação de forma gratuita investidas por nós. No ano passado, foi tudo bancado pela Chico Rei. Esse ano, eu não podia bancar tudo. O que eu precisei era conectar pessoas que podiam bancar comigo esse projeto. Então, não partiu da necessidade... partiu da necessidade da sociedade, mas não partiu de uma possibilidade de investimento nosso em relação à grana. Mas de um desejo de convidar, cara, vem cá comigo. Você acredita nisso? Pois é, eu tô precisando de grana para investir nessa turma aqui. Porque é uma turma gigante, é uma rapaziada que vai fazer mudar a vida dele, da família dele, sabe? E participar disso, participar como um instalo para esse processo, pra gente é lindo, pra sociedade é necessário. Eles já são gigantes por si. Eu só ajudo nesse caminho. E aí, quando você, um ano depois, você bate papo com um cara que participou do Empretecer do ano passado e fala assim, pô, minha empresa está 3 vezes maior. Eu comecei a ganhar dinheiro. Pela primeira vez estou vendo grana no meu caixa. Aí é para isso que existe a Chico Rei. É para isso que existe o negócio. Quando eu vejo uma pessoa do meu time que construiu a sua história, comprou sua casa, comprou seu carro, fez uma história que tem uma relação emocional, uma relação de conquista muito ligada ao trabalho, pô, é para isso que nasceu a Chico Rei, sabe? Então a gente vê que a Chico Rei é um local para contar histórias para a comunidade, contar histórias para o nosso time, para mim, é importante, eu tenho que estar feliz com aquilo ali, tenho que estar contente e entendendo o meu papel naquele processo. E eu já não sei por que a gente está falando isso, mas também eu me perco toda hora. Não, é porque a gente está falando sobre como que a Chico Rei começou a fazer esses projetos sociais, sim, né? Sim, verdade. Lá no presídio, de onde surgiu esse insight. Então isso já está na cultura, está enraizado na cultura da empresa já. E teve um momento, desde sempre a Chico Rei fez isso, ou chegou um momento que, pô, peraí, só vender roupa não faz sentido pra gente, vamos fazer algo mais? Sim, não foi desde sempre. E eu acho que a pergunta... Eu não sei se você já chegou a esse momento de perguntar assim, pô, pra que eu nasci? Pra que eu existo? Sabe, por que eu tô aqui? Eu já cheguei nesse momento. E chega um momento que inclusive, tipo, podcast, hoje eu ensino a galera, chega um momento que eu... Porra, por que eu faço o que eu faço? Porque, cara, dá trabalho pra caramba, meu. Por que eu tô fazendo isso? Será que só por grana? E aí vem esse lance, tipo, o feedback da pessoa que fala que 3 vezes mais consegue vender e tal, pessoas mudando de vida. E eu já vi na minha empresa também, pessoas ganhando bem e tal. E hoje, inclusive, esse podcast é inspiração pra uma galera que vai olhar pro seu negócio e falar, pô, peraí, o que eu tô fazendo? Só tô vendendo roupa? E aí eu vi muita gente dando feedback e pensei em parar em vários momentos e tipo, as pessoas falam assim, cara, essa dica que tu me deu, esse insight, isso aqui, mudou meu jogo. Essa live que tu fez, esse conteúdo, eu passei a ganhar mais dinheiro. Então, isso aí é o que move, hoje me move muito. E eu já passei por esse momento, cara, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Será que eu devo continuar?
Então, aí teve esse momento para a empresa, para o negócio, que eu olhei para Chico Rei e falei assim, para quem a gente existe? E daí eu entendi que a gente existia para fazer parte da comunidade, gerar impacto positivo de alguma forma. Então, por isso que nasceu. E aí, me arrependo de não ter nascido isso no dia 1. Porque eu esperava ainda que era o momento que eu precisava gerar muita grana para fazer isso. E esse momento de gerar muita grana ainda não aconteceu para mim, porque esse não é meu grande objetivo, não é meu grande negócio, sabe? Tipo, eu não tô aqui para grande grana. Eu falei assim, não, pera lá, isso tem que funcionar dentro do nosso processo, dentro do nosso projeto. Então, eu acredito que isso pode, em grande parte dos casos, nascer no dia 1 da empresa. Cara, como que eu faço parte de forma simples? Por exemplo, a nossa embalagem. Há anos a gente não usa mais plástico. Há muitos anos a gente não usa mais plástico. Como que é a embalagem do e-commerce? Papel. Caixa. Papel costurado. Então, para isso acontecer, precisava de tempo, de estudar. Como que eu levo? Não pode ser caixa, porque caixa é carérrimo. Uhum. Para mandar uma camiseta, não dá. Eu preciso mandar no envelope de papel. O envelope de papel numa gráfica é muito caro. E aí a gente foi procurar um saco de papel que pudesse ser compatível com a nossa necessidade de custo. Então, assim, tem a ver com busca também. Eu queria não usar mais plástico. A gente não usa plástico. A gente usa plástico no nosso processo cotidiano de reutilização de plástico. Então, a camiseta, quando eu vou enviar ao cliente, eu tiro ela do plástico. Ela vai dentro da embalagem. Eu vou reutilizar aquele plástico dezenas de vezes. Mas para o cliente só chega papel. E papel que é também reciclado. Reciclado que eu digo que é bancado por nós, cooperativas de reciclagem, que eu falo, eu gastei tantas toneladas por ano de embalagem, por favor, recompensa ao planeta através de reciclagem. Então eu banco, desculpa, então eu banco isso. Movimentou um custo absurdo? Não, movimentou, num primeiro momento, o desejo de não gerar mais plástico. Movimentou o desejo, por exemplo, nas camisetas. Todos os insumos para as camisetas, a gente procura que ele seja vegano. Ele precisa ser vegano. Movimentou financeiramente um grande desafio para a gente no primeiro momento? No primeiro momento, sim. Depois entra na lei natural das coisas. Assim, isso é uma busca comum. Teve uma vez, inclusive, que a gente comprou um produto e comeu mosca. E não era vegano. E a gente deu outro fim para ele. Obviamente não ia jogar no lixo. O que significa dentro da moda um produto que é vegano? Que não tenha qualquer relação com a exploração de animais. E aí, eu não sou vegano. E aí eu fui aprender um pouco sobre isso, sabe? Porque, por exemplo, esse problema que a gente teve, tinha uma camiseta que era um tingimento natural com cochonilhas. Eu nem sabia o que era isso, mas eram insetos que, através dos insetos, eles geravam a tonalidade daquela camiseta. E aí, um profissional dentro da empresa vegano, ele é a nossa grande referência, falou assim, cara, a gente não pode lançar esse produto, porque ele tem uma exploração de animais. E eu, como não vegano, eu não entendia que um inseto era o grande problema. Que a gente imagina um animal, uma vaca, um porco, né, na nossa extrema ignorância. Então, é importante você ter pessoas que são fiéis ao que elas acreditam e se você entrega aquilo, que elas sejam bandeira dentro da sua empresa. Eu acho que é importante saber também o que você quer entregar. Porque, eu quero entregar tudo, eu quero ser vegano, quero ter impacto social, eu quero não sei o que, não sei. Cara, você de fato vai fazer isso? Por exemplo, na história do empretecer. Quando a gente foi falar sobre o empretecer, ele já tinha acontecido. Eu já falei assim, cara, eu posso dizer que agora a gente está numa luta antirracista. Porque a gente faz um projeto bacana que está movimentando a vida de um bocado de gente. Eu fiz. Então eu posso falar sobre aquilo. Eu só fui contar a história da penitenciária quando tinha camiseta sendo produzida lá dentro. Eu só fui contar a história da escola quando a escola estava reformada. Porque eu acredito que eu posso falar de um bocado de coisa, mas que seja verdade. Eu não tenho dúvidas que não tem um pingo dentro da Chico Rei que a gente entrega ao cliente que não seja verdade. Porque se não for, por conta da nossa cultura, meu time começa a cobrar. Meu time vai cobrar internamente também. Pô, tem deslize? Pra caralho. O tempo todo. É negócio, cara.
São pessoas envolvidas que precisam até desse momento de deslize para se ajustar, sabe? Então, a relação, por exemplo, a relação com o produto vegano vem de uma demanda de uma pessoa do time que falou, cara, é muito importante por isso, 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 e eu concordo com ele. Acho que a gente tem que ter essa mirada. Eu acho bacana no que tu falou, porque muita gente quer mostrar que está fazendo em benefício próprio de gerar buzz, gerar marketing e favorecer o seu negócio. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, criando marcas e colocando lá na bio do Instagram a cada peça vendida X árvore plantada, mas o cara não plantou nenhuma árvore ainda. É só um projeto. Ele já lançou a marca com esse projeto. É legal, é lindo. Pô, é lindo, tem um bom propósito. Mas primeiro faça isso e depois de estar acontecendo, coloca na bio. Já plantamos X árvores. Não é depois que vocês comprar a camiseta, a gente vai plantar a árvore. Em Minas Gerais a gente tem a expressão que é voo de galinha. Você é voo de galinha, sabe? Vai cair. Sabe? Eu uso muito essa expressão. É mineira, então? Não sei. Não sei. Em Minas Gerais a gente fala sobre ela. Mas quando eu vejo a maioria esmagadora de marcas com um discurso parecido, de pessoas com um discurso parecido, eu acho que é voo de galinha. E assim, eu fico triste para essas pessoas porque elas sabem essa verdade, né? Elas sabem do que elas estão vivendo, o que elas estão de fato entregando. Elas sabem se estão entregando de fato um produto da qual ela tá criando aquele discurso. Eu tenho pena dessas pessoas que façam isso, porque uma coisa eu não posso duvidar da verdade da nossa jornada. Se ela vai parar amanhã, pode ser, o negócio tem esse risco, né? Se ela vai parar hoje, amanhã, eu espero que não, porque eu gosto pra caramba de fazer isso e tenho um time pilhadaço pra fazer isso. Mas só que até o momento que ela existir, ela vai ser verdadeira. Até o momento que essa construção de marca, de negócio existir, ele vai ser real. Legal. Agora voltando no Bruno. O que o Bruno estaria fazendo hoje se não fosse empreendendo na Chico e na Uma Penca hoje? Eu gosto muito de biologia. Eu gosto muito de botânica, na verdade. Eu acho que eu estaria com uma... Porque é um desejo que eu tenho de investir em agrofloresta. Acho o processo agroflorestal muito bonito. Acho que... Eu falei lá no início, né? Que a minha terra é uma terra cafeicultora. Então, tem muitos tios que têm essa relação com a terra. Mas ainda de uma relação de monocultura. E eu acho... Mas ainda assim, acho uma relação com a terra muito bonita. O respeito com a terra muito bonito. Então, acho que eu estaria num universo bem diferente de uma fábrica. Eu estaria no mato. Porque é algo que me encanta e é algo que eu ainda quero para minha vida. Vai se aposentar para ir para um sítiozinho, cuidar do... Não sei. Eu não sei se eu vou me aposentar. Mas, certamente, enquanto desejo, desejo ter essa relação com a terra também. Legal. E tu falou de várias pessoas relevantes ali, marcas, de fato, que tu tem parceria. Uhum. E como que foi transformar a Chico em uma marca que veste grandes personalidades, que tem as suas marcas consolidadas? Como que foi ver a Chico se tornando essa marca? Tá. Como começou? Nosso telefone ou e-mail, nosso telefone tocou, um e-mail recebido do Augusto, filho do Milton Nascimento, falou, olha só, vocês têm uma estampa que é de autoria do meu pai. Vocês não podem usar essa estampa. E aí ele mandou essa mensagem pra gente. E era uma camiseta que vendia pra caramba. Eu falei, porra. Que ano que foi, tu lembra? Tem 7 anos. 8 anos, 7, 8 anos. Eu falei, porra, eu não quero tirar essa camiseta. E aí eu descobri que Milton vivia em Juiz de Fora, nossa terra. Eu falei, porra, ele tá do nosso lado aqui. Eu falei, não. Liguei pra ele e falei assim, não, a gente vai tomar um café e vamos conversar. Começou assim a nossa história com grandes parcerias. Ele foi tomar um café, hoje a gente é grande amigo, meu grande parceiro nessa construção. Através da relação com o Milton, a gente trouxe outros tantos, como por exemplo o Alceu Valença, gigante, tem um potencial absurdo com as nossas coleções. A gente começou a ter uma relação de muito respeito com essas figuras, do lado da admiração
e vontade de criar para eles. Então, quando a gente cria as coleções, a gente cria para os artistas. Pô, o Bituca é meu herói, sabe? É o artista mineiro que... E ele é carioca, né? Mas é um artista mineiro que é minha inspiração. Trabalho escutando Bituca. Aí quando você fala assim, pô, a gente tá criando uma coleção do lado do dono de Minas Gerais, sabe? Do rei das Minas Gerais. Quando a gente olha pro Alceu, sabe? Quando o que ele representa para a história brasileira, que tantos, né? Gilberto Gil, Elza, Zeca Pagodinho, o que essa turma representa para a história nacional. E aí a gente começa a se conectar com essa turma, a gente fala, pô, é isso que a gente quer estar do lado dessa turma. Tem outro ditado que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Do Guimarães Rosa, se eu não me engano. Espero que eu esteja correto. E a gente fica melhor com essa turma, a gente fica inspirado, a gente fica feliz de estar com eles, a gente se sente muito honrado do lado de uma responsabilidade gigante. Porque a gente bate no peito e fala, olha só, de camiseta a gente entende, deixa a gente criar para vocês. E eles deixam. E aí a gente lança, e as camisetas são sucesso, não à toa que a gente é parceiro há quase uma década. Então tudo começou através de um quase processo, dessa primeira camiseta criada, que era uma homenagem para Milton, mas que era ilegal, né? A gente abusava de direito autoral. Isso foi um processo dentro da empresa também, até a gente desmamar dessa relação com o direito autoral e, poxa, na nossa jornada hoje, o que a gente procura é construir relações com coleções oficiais, óbvio. Elas representam grande parte do nosso negócio. E dela também surgiu um estalo para criar um outro projeto, que é um projeto de artistas convidados, onde a gente busca profissionais com uma capacidade gigante de criar e a gente convida eles para terem coleções oficiais dentro da Chico Rei. Nessa Black Friday, a camiseta mais vendida foi de um artista independente. E aí, quando você vê o que essa turma de artista independente ganha, a gente já distribui em royalties mais de 1 milhão em royalties para artistas independentes. Esse número era do final do ano passado. Então, até 2022... Só para os independentes, fora os artistas. Sim. Artista muito mais. Para artista independente, para essa turma, a gente já distribuiu mais de 1 milhão. São pessoas que estão... E assim... É porque 1 milhão, esse número chama atenção, para algumas, muito ou para outras é irrelevante, mas só que é legal a gente olhar e falar assim, cara, é uma turma independente, que tá ganhando uma grana por conta do nosso projeto. São pessoas que muitas vezes não eram vistas, né? Não eram. São low profile. Não eram. E aí isso é gigante pra gente, e aí chegou o momento que a gente começou a não dar conta da quantidade de pessoas. E esse também foi um dos motivos da gente criar uma penca. Como que Imagina só, uma penca tem hoje quase 10 mil lojas cadastradas. Como que eu entraria com 10 mil lojas dentro da Chico Rei? Não tem nem tempo eu teria que lançar quantas coleções por dia para dar conta dessa turma. Conta pra gente um pouco mais sobre a Uma Penca. Ela surgiu dessa necessidade, provavelmente. Uhum. E como que foi colocar? Porque é uma plataforma robusta, não é simples. Criar uma plataforma dessa onde a galera vai lá, cria uma conta e o site dela tá no ar e esse site dela tá plugado na tua tecnologia ali. Uhum. Como que foi esse processo de criar uma tecnologia que é no formato de print on demand, né? A pessoa consegue colocar um site pela tua plataforma, cadastra o produto lá no site, ela leva as pessoas pro site, a pessoa compra, vocês produzem e entregam pro cliente. É isso, né? O dropshipping, o print on demand, é isso. Tá. Falando do nosso negócio, do nosso grupo que é de empresas, a gente tem acho que 3 caminhos. A gente fala que a gente é uma empresa de criatividade, tecnologia e borogodó. O borogodó eu não sei o que é. Borogodó é um remeleixo, uma coisa boa brasileira, mineira, uma forma... Acho que a gente fala sobre o inovar, é essa construção do brasileiro que é muito pouco quadrada, sabe? Mas para além disso, a criatividade, a gente está falando dela aqui há 59 minutos, e tecnologia é outra vertente muito importante dentro do nosso negócio. Toda a parte operacional, toda a parte venda para o nosso cliente, toda a plataforma é tecnologia própria. A gente tem um time de tecnologia. O primeiro grande profissional que eu contratei para a empresa, era uma pessoa de tecnologia. Ela entrou para
Cuidar desse projeto? Não em uma penca. Lá, Chico Rei. 14 anos atrás, 13 anos atrás. Cuidar do site da Chico. Para cuidar do site da Chico. Porque eu sempre acreditei como a tecnologia como base para esse processo. E daí a gente tinha em mãos o know-how de produzir, tinha em mãos o know-how de logística, atendimento ao cliente, experiência muito bem construída na Chico Rei, e a gente tinha tecnologia para espalhar isso para outros tantos. Então, uma penca foi quase uma construção natural, de vamos ampliar a nossa história, porque tem muita gente muito boa com capacidade que a gente não vai conseguir colocar na nossa agenda da Chico Rei. Vamos criar uma plataforma para essa turma. Então, e aí quando a gente desenhou e viu, rola pra gente criar, pelo menos no primeiro momento, uma plataforma gratuita, rola. Então ninguém paga para estar lá na plataforma. Não paga uma assinatura? Né? Não paga nada, é gratuito. Então você cria sua loja de forma gratuita. Você só paga os produtos que vende. Então a gente cria um valor base. No caso, o cliente paga para a plataforma, comprando a peça. Vocês ficam com o valor todo, vocês passam a parte do cara que está criando a loja dele, né? Uhum. É assim que funciona? Projeto de... Vamos lá. Uma camiseta custa R$42. Ou R$42,90, algo por aí. R$42, vamos arredondar. Então eu falo, Josué, vem cá, você vai criar a sua loja aqui dentro de uma penca? Vamos criar uma loja do Marcas Podcast lá, por exemplo. Maravilha. Você já tem essa arte, eu quero lançar essa arte numa camiseta preta. Joia, você vai selecionar quais as cores de camiseta você quer, você vai lançar a sua arte, e aí eu vou te falar, custa R$42. Por quanto você quer vender? Você vai lá, quero vender por 80. A diferença desse 80 para o 42, subtraído do imposto, já cai em split para você. Na sua venda, nem chega para mim esse valor. Split é na divisão. A gente já faz dividido, uma divisão. Um pouco vai para a conta da empresa, da plataforma, e outro vai para a conta ali que tu pode sacar do teu site, né? Exatamente. Então, a relação de parceria nossa com esses usuários é o seguinte, o usuário tem que criar e vender. Nós vamos fazer toda a produção, operação, logística e atendimento, caso precise trocar, caso precise fazer qualquer paranauê. Isso é com a gente. Isso é que eu sei fazer muito. Mas o atendimento é com vocês ou quem vai responder, por exemplo, lá no Instagram do Marcas Podcast, o cara vai falar, não serviu. Aí eu já, isso aí é direto com a PEN. Ele vai dentro do site, por exemplo, umapenca.com/marcaspodcast, e ele vai entrar no contato e falar assim, essa camiseta eu preciso trocar. Joia, a gente realiza isso. Ele vai no seu Instagram, você pode direcionar ele para falar com o nosso atendimento e a gente desenvolve tudo. A ideia é que você não tenha essa preocupação com operação. Só que também é uma construção coletiva. Então, a gente percebe as demandas nesse processo dos nossos clientes. A gente começou com camiseta, aí a gente vende camiseta, pôster, caneca, bottom, imã. São produtos que os nossos parceiros foram pedindo, falaram, eu queria vender isso. E a gente desenha isso operacionalmente e fala assim, isso funciona, então vamos juntos. Você quer caneca? Dá para colocar a caneca do Marcas Podcast 100%, lá para... Que legal. 100%. Então, a ideia é criar uma penca de produtos para que as pessoas se desenvolvam. E essa penca de produtos, também o que é muito bacana, não é produzido só por nós, mas dentro da minha região, eu busco fornecedores dentro da nossa região e eu faço com que essas empresas cresçam e se construam através da nossa plataforma também. Os fornecedores, por exemplo, fornecedores de caneca, fornecedores de diversos produtos da Chico Rei, são empresas que começaram também pequenininha. E aí foram crescendo. E aí hoje eu sinto segurança do meu fornecedor de caneca também ser o fornecedor da Uma Penca. Então, toda essa parte operacional, a gente pega o nosso domínio e realiza. Poxa, tem problemas? Tem. Mas eu quero que resolva esses problemas em construção com essas marcas que estão crescendo. Assim como qualquer marca tem dores de crescimento, a gente entende que a Uma Penca é um espaço para a gente crescer junto com os nossos clientes. A gente mudou, por exemplo, a tecnologia de impressão digital. Antes a gente usava DTG e a gente percebeu que um dos grandes desafios da DTG estava em relação à opacidade da cor. E a gente mudou para a tecnologia DTF. Então, essa tua peça aí é serigrafia? Não. É impressão digital. DTF? Sim. Parece serigrafia. Olhando aqui, parece serigrafia. É por isso que a gente gosta da DTF. É por isso que os clientes também pediram a DTF. Porque ela tem uma aproximação com a estamparia muito maior do que a DTG. A explicação básica, né? DTG é uma impressora que imprime direto na camiseta. A DTF a gente imprime num filme. E esse filme, então, vai ser
prensado na camiseta. Só que a gente desenvolveu também metodologias para que aquela camiseta não parecesse aquelas antigamente que as pessoas colocavam, acho que era um papel Compacta print. Isso, isso Compacta mesmo. print. Isso. Então a gente também desenvolveu processos para que elas ficassem parecidas com estamparia e não com esse modelo antigo. Ela tem até um toque de Exatamente. serigrafia, Então assim, a gente de tinta, reduz, né? e a gente reduz esse toque de plástico, né, no produto. Então a gente entendeu que, olha, DTF é nosso caminho. Tem desafios técnicos? Tem. Eu acho que isso também é importante a gente ter essa troca real com o nosso usuário. Porque, a gente está falando de um produto que não é um papel sendo impresso. É de um tecido, é de uma malha que está recebendo um substrato em cima e tem desafios técnicos para isso acontecer. Então, pera lá, você tem que ter alguma noção, algum entendimento mínimo para realizar aquilo também. Então, mas são aprendizados. Como que eu consigo reduzir essa necessidade de entendimento técnico do meu parceiro, sabe? Então, a gente vai construindo uma penca para que seja algo coletivo com essas marcas. É insano o crescimento, né? A gente está falando desse ano. O projeto começou no ano passado e esse ano a gente tem um crescimento de quase 9 vezes em relação ao ano passado. Quanto representa hoje dos negócios do grupo de faturamento? Porcentagem? Não sei de cabeça. Mas uma resposta para você. Dentro de 5 anos, ela vai representar o tamanho da Chicorrei. Esse é o nosso planejamento. A gente já está no segundo ano. Então, ou seja, daqui a 4 anos, a uma penca vai ser o tamanho do que é a Chicorrei hoje, atualizado com juros, moras e correção financeira, até daqui a 5 anos. Você acha que é uma tendência as pessoas criarem marca para ter também um segundo negócio? O cara ele é designer, presta serviço para várias empresas, ele também cria a marca dele ali, também vende algumas peças online, faz o anúncio dele, cria o conteúdo. Eu acho que é uma puta possibilidade. É uma forma, sim, de construir. A gente tem diversas histórias dessa construção paralela, desde que você saiba que não existe venda no automático. Desde que você saiba que não basta colocar o produto ali e fazer um curso de 2 dias e falar, vou vender pra caramba. Não existe isso. Se você não dedicar, você não vai vender nada. Eu tenho usuários que lançam 300 estampas e não vendem uma camiseta. Acredito. Tem muita gente. Ao mesmo tempo, eu tenho um usuário que tem 3 estampas e é top 5 de vendas dentro de uma penca. Sabe? Então, tem que saber vender. Esse é o ponto, né? Eu tenho uma turma com uma qualidade técnica absurda na criação. Se não souber vender, não adianta nada, cara. A gente está falando de um mercado gigante, porém tem milhares de pessoas fazendo concorrência. Tem que entender essa relação também. Tem muita gente, 210 milhões de brasileiros são possíveis clientes. E tem muita marca surgindo com uma plataforma dessas, trazendo soluções. Sim. Tem outras no mercado também. Então, é muita gente criando produtos e vendendo. Então, tem que entender que como se diferenciar. Aí vem o lance da marca também, porque não é só uma estampa. Eu vejo assim, por mais que seja uma marca print on demand, esteja vendendo uma arte, uma estampa, hoje em dia, e até fiz um vídeo que ficou até polêmico lá no meu canal, que eu falei, é o fim das marcas print on demand. E aí eu expliquei, porque aí o cara ele entende só como como que fala? Com um clickbait. E sim, tem o lance do marketing, né? Do CTR, de chamar o clique, mas se ele assiste até o final, ele entende que é o fim das marcas que estão vendendo só estampa e acham que só estampa por si só ela vende. É tu também ter um storytelling por trás da estampa, é tu também se comunicar com a pessoa que está comprando, tu ter uma cópia, uma legenda, não é só colocar lá nova estampa disponível. É tu contar a história também, porque... Eu acho que também depende do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Puramente fazer grana rápida com aquele negócio? É conta de padaria. O quanto que eu invisto em ads, o quanto que isso me retorna. Eu tenho que pagar isso, por exemplo, na história... Mas eu acredito, desculpa te cortar, mas eu acredito que como o tráfego hoje é caro e está ficando cada vez mais caro, se a gente for depender só de tráfego, de ads, preciso botar anúncio para vender. Tu também tem que ter aquele cliente que tu vai fidelizando. Porque ele, essa marca é muito foda. Eu me identifico demais com essa marca. E eu já vejo algumas marcas fazendo um trabalho onde... a pessoa simplesmente comprou uma vez, gostou do produto. O produto, eu acho que entregar um produto de qualidade é o mínimo no mercado, né? Com uma estampa legal e tal, uma estampa de qualidade legal. Mas ele simpatizou com a marca, porque ele foi bem atendido, responderam para ele no Instagram, falaram que se tiver problema vão resolver, resolveram o problema. E ele viu que não é só uma estampa, mas é uma cultura que está sendo transmitida através de uma estampa, é uma história, pessoas estão por trás criando, né? Mas então, eu acho que é por isso que eu falei, depende do objetivo. O seu objetivo pode ser criar, construir uma marca ou simplesmente um tiro curto.
Quero vender aqui camisetas com esse tempo, que está bombando, quero vender pra caramba agora, investindo em ads, é carérrimo, tudo bem, mas ainda assim eu tenho uma margem. Tem isso também, de tendência, né? O que tá vendendo. Então, assim, eu acho que não existe um caminho pré-definido sobre, você falou, né, de clickbait, sobre o que nasceu ou morreu. Cara, não existe caminho definido. Então, eu quero construir marca, você tem um caminho a ser construído, uma ideia de caminho, para onde pode ser essa jornada. Não, quero tiro curto, quero fazer dinheiro aqui rápido, porque eu quero, sei lá, pagar uma viagem. Joia, você tem outra estratégia. Então, é possível que seja para todos. E uma penca é para isso. É para quem quer construir uma marca. Tem gente, por dentro de uma penca que faz ensaio, a gente tem fotógrafo, tem uma turma com modelo, tirando foto. E tem gente que usa todo o processo automatizado de uma penca. Criou o mockup lá, mockup já... E tem gente vendendo muito desse lado, tem gente vendendo muito desse lado. São objetivos diferentes. Esse aqui provavelmente não está fortalecendo marca, joia. Talvez ele nem queira mesmo. Se esse for o objetivo dele fortalecer a marca, ele provavelmente está pecando. Porque se ele parar de investir, no dia seguinte ele não vende. Mas esse é um desafio, acho que de modo geral, no e-commerce. Total. Né? Eu não acho hoje que tem marca que vende aleatoriamente. Que é tipo, nasci, acordei, no instalar de dedo eu estou vendendo. Acho não, tenho certeza que isso não acontece. A gente costuma dizer dentro da Chicorrei que a carteira é uma só. Então eu não estou competindo com quem está vendendo camiseta, eu estou competindo com quem tem dinheiro na carteira. Então, se o cara acorda e eu acho que ele vai do nada, do Neida comprar algo comigo, eu não tenho entendimento nenhum de como funciona esse mercado. Eu preciso estar presente nele constantemente, seja enquanto marca, seja enquanto produto, seja enquanto seu saco com marketplace, com e-mail marketing. Assim, cada um tem sua estratégia. Eu concordo, sabe por quê? Porque nem todo mundo compra aquilo que precisa. Compra muito mais do que precisa. Às vezes o cara acordou, eu nem preciso comprar camiseta, mas eu fui impactado. Sim. Eu vi um anúncio, eu entrei no Instagram, é muito legal essa estampa, essa camiseta, comprei. E aí ele comprou uma camiseta, mas ele vai deixar de consumir outra coisa no final do dia ou no final do mês. É um iFood a menos que ele pede, é um rolê a menos que ele faz, porque ele optou por, nesse mês, comprar uma camiseta a mais. Se você estiver falando para um público de classe C, D, sem dúvida nenhuma. Eu acho que também depende do público que você está falando, com quem você quer falar. Você tem que saber falar para esse público. Mas eu acho que é isso, não existe uma fórmula secreta, uma fórmula mágica de como criar. Eu inclusive, sou um grande crítico de fórmulas prontas, de sucessos instantâneos, de construções mirabolantes. Pra mim é tudo pegadinha. Eu concordo. Às vezes a galera vai lá e compra o meu curso. Beleza, comprei. Tá aí eu, beleza. Tá lá. Executa. Coloca em prática. Vai aprender. Mas, achei que era mais fácil. Não, como assim? Vai criar a marca, vai lançar a marca, vai aprender a vender, vai vender. Tem todo um passo a passo. A diferença é que não tá perdido. Mas eu também concordo que, cara, hoje em dia tem muita gente vendendo um sonho que não é real. Na internet tem muita gente que vende algo que não é real. Sim, todo dia. Igual muita gente pode falar, vai lá, cria uma conta na penca, cria umas estampas lá e vai vender. Não é tão simples, já falamos aqui. Sim, todo dia acordam um esperto e um trouxa, né? E eles se encontram. E dá negócio. Pois é. O ponto é não ser o trouxa. É verdade, concordo. Cara, tu lembra a primeira vez que... Eu sempre gosto de perguntar, porque às vezes volta a nossa memória, né? A primeira vez que saiu na rua, lá no comecinho da marca, tu viu alguém que tu não conhecia. Porque, beleza, tu começou a vender pros amigos na faculdade, provavelmente. Foi isso? Sim, sim. Mas quando tu olhou assim, eu não conheço essa pessoa que tá usando Chicorrei. Tu lembra dessa sensação? Ou dessa pessoa que tu viu usando pela primeira vez? Eu tenho essa sensação até hoje. Todos os dias. Eu tô em São Paulo e eu tô contando quantas pessoas eu tô vendo de Chicorrei. É espetacular. Mas o que me marcou muito foi quando eu vi fora do Brasil. Eu tava numa fila, num outro país, e eu falei, esse cara tá de Chicorrei. Caraca! E aí isso pra mim foi muito legal. E depois eu comecei a encontrar... Hoje não tem cidade no Brasil que eu vá e não tem Chicorrei. E isso é muito legal. É um dos motivos da Chicorrei existir pra mim. E pro meu time também. Porque essa contagem não é só minha, não. A gente passa uma pessoa, a gente se cutuca. Chicorrei. Legal. E pode ser por acaso, né? Eu confesso que eu já vi muito anúncio, entrei no site, já conheço há um tempo. Mas eu não tinha reparado a peça na rua. Mas foi essa semana mesmo. Não, semana passada.
o nosso episódio já estava marcado, a gravação, e eu estava no restaurante e olho pro lado, a etiquetinha na manga da camiseta, Chico Rei. Eu, caramba, que legal, cara. Tá aqui, isso, na minha cidade, A etiqueta Santa Catarina. é a nossa marca. Literalmente. É onde a gente se encontra. Mas essa sensação de ver o seu trabalho vestindo alguém, eu tenho felicidade até hoje. Até hoje, é gigante. Não muda do primeiro dia para hoje. Uma hora atrás ver alguém vestindo Chico Rei é lindo. Que massa, que massa. E de onde surgiu a ideia do Camisetas Mudam o Mundo? Esse insight. Camisetas Mudam o Mundo é um clickbait, né? A ideia de... Camisetas puramente não mudam o mundo, mas a minha jornada com a minha comunidade, o meu olhar para o lado, muda o mundo daquela figura que eu impactei. Né? O cara que estava dentro da penitenciária, numa cela, e sai dela para ir trabalhar, eu mudei a vida dele. Eu mudei a vida da família dele. Pô, o primeiro cara que foi para Chico Rei do lado de fora da fábrica, a mãe dele foi com ele. É o tipo de coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. A mãe dele feliz com a jornada que ele estava construindo. O filho sai dentro de uma penitenciária já empregado, uma marca bacana. Eu mudei a vida dele. Pelo menos naquele momento. Não posso garantir que vai ser pro resto da vida. Mas o mundo dele naquele momento eu mudei. Então, Camisetas Mudam o Mundo, isso existe constantemente. A gente tem uma história de uma cliente que ela perdeu o pai e ela queria ir na missa de 7º dia com uma estampa nossa. E a missa era, sei lá, em 4 dias. E não daria tempo de chegar. Nosso time inteiro se movimentou. Eu não me lembro como, mas desde produção até logística, até chegar para que a família inteira fosse na missa de 7º dia com... A gente tem uma camiseta em referência ao Pink Floyd, que é escrito Queria Ser Aqui. E o pai dela era fã de Pink Floyd e, se eu não me engano, tinha essa camiseta. E aí ela fez essa camiseta para a família toda, nesse momento, sabe? De despedida do pai. E foi tão bonito, que me marcou tanto. Então, para aquela pessoa também, eu mudei o mundo dela naquele momento. Pô, tem muito mais merda que você tá perdendo seu pai, cara. E ainda assim a gente conseguiu, de alguma forma, encontrar um conforto. Então, mudar o mundo vai de ações tiquinhas, assim, que fazem algo bonito. Tá mais do que claro pra mim agora. Total. Muito massa, cara. Muito massa. Agora, falando de processo, produção, hoje tudo é produzido por vocês. Tem alguns parceiros, são private labels, são facções, empresas de costura, corte. Como funciona toda a parte de estrutura de produção da Chico Rei para fazer 60 mil peças por mês? Hoje, 60% a 70% é produzido internamente. Aonde vocês compram malha? Eu conheço o processo desde o início. Eu compro fio de malha. Fio de algodão para tecer, a gente manda tecer. Aí depende de negociação. No momento que eu compro só o fio tecido, só a malha já tecida, mando para tingir. Ou compro a malha fechada, já com cor. Mas só que todas essas já passaram por um processo de laboratório para definir a cor Chico Rei. Então eu vou comprar com alguém que já é homologado, que eu visitei. A gente estava falando do seu estado, né? Já fui algumas vezes em Santa Catarina, porque eu gosto de ir lá ver se eles não estão jogando a água suja pra caralho dentro do rio direto, ou se tem um processo de limpeza, se tem um cuidado, se o espaço que eles estão trabalhando, a turma está trabalhando bem equipada. Acho isso muito importante. A moda é uma das grandes poluidoras do nosso meio ambiente, né? E assim, inclusive sou um grande crítico à ideia de falar de peito aberto de moda sustentável. Moda sustentável é quando você compra algo que já existe. Se construir dentro do mercado de moda algo novo, você está poluindo. Então, o que eu procuro é como que eu reduzo esse impacto. Então, eu vou conhecer quem está produzindo isso para a gente. A partir desse momento, o rolo de malha chega na nossa fábrica, aí é tudo por nossa conta. Corte, costura, estamparia, impressão digital, ou com parceiros que fazem parte desse processo. Produto pronto, raramente. Camiseta nunca. Camiseta sempre são partes com esses parceiros e finalização com a gente.
Mas a gente tem outros produtos, por exemplo, a gente tem construído uma relação muito forte com novos produtos. Meia é um produto que a gente está vendendo pra caramba e eu adoro criar pra meia, eu adoro pensar. É muito da hora ver umas meias diferentes, Porra, é né? espetacular e a nossa meia é boa pra caramba. Tem um conforto absurdo. Inclusive, quem tá escutando agora, se comprar meia e não gostar, pode mandar mensagem pra mim. que eu troco, que eu mando outra. Não tem como, cara. É lindo. Então, assim, esse processo de desenvolvimento de novos produtos, eu sou apaixonado. Então, por exemplo, meia a gente não produz, a gente tem um parceiro local que produz. Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Ou região. A gente tem uma cidade chamada São João Nepomuceno, que é uma cidade próxima da nossa, com um parceiro que agora tem produzido pra gente calça, bermuda, parca, jaqueta, tudo que a gente vai lançar nos próximos meses com coleções completíssimas. A primeira coleção, que agora a gente lança em dezembro, fala sobre turistar, a ideia de ser um explorador, porque quando a gente conta a história, a gente tem que viver histórias, né? Falei que a gente gosta de contar a história, eu preciso fazer com que minha turma, com que o meu cliente viva histórias. Então, nossa roupa vai ser para você viver histórias, para você explorar a sua cidade, seu mercado municipal, explorar outra cidade, outro país. Enfim, a gente está construindo peças para você ser um turista, seja em qualquer lugar. Essas peças são feitas por parceiros, mas também que participamos de todo o processo. Fui lá conhecer fábrica, eu sou tarado em fábrica, eu adoro conhecer fábrica. Mas por trás disso como que essa turma está trabalhando ali? Essa turma está trabalhando com arte e felicidade? E sempre que alguém visita a nossa fábrica, fala, pô, eu vi a turma trabalhando com um sorriso no olho, assim, e para mim isso vale ouro. Para mim isso é muito importante. Então eu quero ver isso no meu parceiro também. Mas a maioria esmagadora da nossa produção é internamente. Legal. E vocês não tinham esses outros produtos, outras categorias, tipo calça, bermuda? Não. Pouquinho. Às vezes a gente lançava uma ou outra, por exemplo, a gente vende bastante bermuda e calça de moletom, porque a gente fala muito sobre conforto. E aí a gente tem esse produto há algum tempo, a gente repete preto, calça e bermuda preta, a gente repete esse produto porque ele vende bem. Mas não... A gente não podia falar que a gente era uma marca completa de moda. E o nosso objetivo é esse, assim, trazer um vestir-se completo de Chico Rei. E a gente tem conseguido. Legal. E vocês vão conseguir levar isso também para uma penca ou é muito mais difícil do que parece? Depende do produto. Certamente, por exemplo, calça, bermuda, isso não. É improvável. Mas a Alma Penca já tem uma lista extensa de novos produtos. A gente vai lançar camiseta infantil, a gente vai lançar ecobags. É uma boa lista. Mas assim, a ideia é que constantemente a gente lance novos produtos em Uma Penca e ela seja realmente uma variedade absurda. Para que as pessoas resolvam tanto a sua lojinha quanto um evento, por exemplo. Você vai fazer um evento Marcos Podcast, você precisa de camiseta, você precisa de ecobag, você precisa de caneca. Você cria para você e você já faz o pedido e chega na tua casa. Tá resolvido. Hoje as lojas, que tem loja dentro de Uma Penca, que a pessoa não vende. Ela só compra para ela mesma. Então, eu lancei o que eu quero vestir, coloco lá, compro, o preço sai de custo, né? Não tem a margem. Falando em preço, uma coisa importante. Assim como na Chico Rei, em Uma Penca também a gente gera impacto social. Toda venda dentro de Uma Penca tem uma destinação de um valor mínimo para alguma instituição bacana. A gente acabou de fechar a parceria, fechar no sentido de fechar o ciclo com a SOS Mata Atlântica, então a gente teve um ano todo destinado a SOS Mata Atlântica, a gente acabou de entrar com 3 novos negócios de impacto social, da qual todo mundo que vem de Uma Penca é forçadamente obrigado a investir, a não ser que seja uma ONG. Se for uma ONG, esse valor já é dela. Que legal, que legal. E tu falou em 160 colaboradores. Quantos hoje são da Uma Penca e quantos são da Chico? A parte operacional ela é dividida. Então, quando eu pego o know-how da Chico Rei, eu pego o time operacional todo da Chico Rei. Então, eu não posso falar quem é de Uma Penca ou quem é de Chico Rei, porque o processo de fechar pedido, o processo de produção é o mesmo time. Então, não existe quantas pessoas são de Chico Rei, quantas pessoas são de Uma Penca. Hoje é um grupo, que é o Molho, é o nome do nosso grupo, e aí tem 3 empresas, que é Uma Penca, que é a Chico Rei, e que é a primeira plataforma de uniforme escolar do Brasil, que a gente criou no ano passado.
No ano passado a gente tinha 600 alunos. No ano que vem a gente começa com 26 mil alunos. E como que funciona essa plataforma? Imagina qual que é a rotina de uma venda de uniforme tradicional hoje. Tem a lojinha da tiazinha na rua, vai lá, os pais precisam nessa lojinha comprar, todo respeito à tiazinha, porque por motivos óbvios, mas ainda é um negócio que as escolas, de modo geral, não ganham nada com isso. A gente não tem uma padronização necessária desses produtos. O que a gente queria fazer, cara, como que eu faço com que as escolas sejam comissionadas por isso? Como que eu faço um padrão de produto de altíssima qualidade? E como eu faço com que um produto, o uniforme, seja muito mais uma forma de se identificar do que uma forma de padronizar todo mundo através de uma forma. Por isso mais unidade, menos forma. Aí a Mais Uni, ela é uma plataforma onde, diferente de uma penca, não é automático, a gente fecha contratos com escolas e traz esse uniforme para cá e vende e entrega online. Entrega online para casa de cada aluno. Para casa de cada aluno. E hoje a gente começou, obviamente, em Juiz de Fora, com uma escola, e hoje a gente já tem, se não me engano, 8 escolas. Atende o Brasil todo. Mas o aluno, ele compra por conta própria? Entra num site lá e faz a compra dele? Exato. Tipo no site da escola, por exemplo? Ou é no site da plataforma? No site da plataforma. Que entra maisune.com/o nome da escola. Então, é isso que eu imaginei, que fosse por exemplo, tipo uma penca, ela tem a lojinha da escola. Tem a lojinha da escola. Então, por exemplo, a rede de ensino Elite tem maisune.com/elite, ou a rede Pense, maisune.com/pense. No momento que o pai faz a compra ali, normalmente são os pais que realizam essa compra, já tem a comissão destinada às escolas. Então, eu comissiono as escolas. Eu tenho escolas pequenas de 200 alunos que também têm seus uniformes com a gente desenvolve, a gente prototipa, a gente aprova, ele ajusta, a gente faz um contrato aí de médio prazo e começa a vender. Então, a gente reduz essa venda presencial, a gente quer facilitar. O momento mais intenso do aluno é o primeiro momento de aula. O pai está comprando uniforme, está comprando caderno, livro, caneta, escambau. Ainda tem que ir na lojinha para comprar. Não, cara, chega em casa. Se não funcionar, tudo bem, eu troco de graça para você. Devolve, te manda outro produto. E para a escola, sabe o uniforme, que você nunca ganhou grana com isso? Você vai ganhar agora. Então, e é um potencial enorme de... E é toda a linha, tipo calça, camiseta? Tudo, 100%. Short, bermuda, calça, casaco. É um trabalho, mochila, porque cada uniforme tem uma padronização. É um negócio né? absolutamente diferente do nosso padrão. Mas só que bebe é um trabalho de private label. Mas bebe da nossa fonte de tecnologia. A mesma história da plataforma de uma penca virou a plataforma de Mais Uni. Então, só respondendo a sua pergunta, então o mesmo time que trabalha para uma penca, trabalha para Mais Uni, trabalha para a Chico Rei operacionalmente. Enquanto estratégia, marketing, time de comunicação, aí essa turma é dividida. Então, tem gente que fala só sobre Chico Rei, tem gente que fala só sobre Mais Uni. Para não misturar as estratégias e visões de marketing. Exatamente, porque são empresas do mesmo grupo, mas que têm forma de falar diferente. E na Chico Rei, eu falo sobre mineridade. Em uma penca, eu não vou falar de mineridade. Então, tem que tomar cuidado para não conversar dessa forma. Em Mais Uni, também tem outra forma de conversar. Eu sou mais leve e alegre na Chico Rei em relação a Mais Uni. Eu construo uma narrativa diferente cada uma das marcas. Aí eu preciso de times diferentes. Que legal. Não sei se pode falar, né? Eu gosto de perguntar números aqui. Eu vi que alguns anos atrás saiu um faturamento lá numa matéria. Quanto vocês faturam anual como grupo? Quanto grupo, 30 milhões no ano. Então, de 2023 até então. De 2020 para cá, então dobraram a operação. Não sei, a matéria falava de 15? Acho que 15 mil. Pode ser. 2020, 2021. Eu não tenho problema com falar números, eu só não acho que são... É porque falar em número é muito fácil. Para quem fala. Porque eu posso estar falando uma mentira aqui. Posso vender 3 Big e uma Mariola. Então, eu acho que isso não tem que ser algo que influencie outra pessoa. Falar assim, eu também quero esse projeto, porque eu quero vender 30 milhões. Não, também, sabe? E também porque você não sabe o quanto isso gera de grana. Pode gerar negativo pra caralho. Pode gerar muito positivo vendendo R$2. Então, assim, só tome cuidado com isso. O valor bruto é só... Cara... Faturamento não é lucro, né? Não é dinheiro no bolso. Não é isso, assim, cara...
o tempo todo que eu tô falando aqui, por exemplo, o que me empolga, o que me deixa feliz é a relação com pessoas. Não tem a ver com relação com o número. E o que é de direito, tem gente que tem relação com o número. Cara, eu acho que isso é muito importante, né? Normalmente, podcast você me pergunta assim, dica que você... Tipo assim, cara, uma dica é deixar muito claro o que você quer. Você quer fazer dinheiro? Deixa seu time saber disso. O que é justo, é justíssimo. Quero fazer dinheiro, porra, tô me lixando para impacto social, tô me lixando. Só deixa claro o que você quer, sabe? Só seja coerente, porque vai ter um monte de gente que vai concordar contigo, sabe? É muito simples, é só ver o nosso cenário político. É quase meio a meio. A gente tem uma relação com a esquerda muito forte, uma relação com a direita muito forte. Tem gente extrema de esquerda, extrema direita, tem centro. Cara, público você tem em qualquer condição. Só seja real. Você tem público, inclusive, para trabalhar com você. Seja real com as pessoas que estão dentro do seu negócio, sabe? Seja muito transparente. Não quer dizer que o que eu faço seja modelo para quem está me escutando. Isso é para mim, é para o Bruno. É com a minha narrativa, com a minha história, que eu nasci com uma mãe costureira, eu nasci do lado de amigos assim assado, nasci com família assim assado. Essa é a minha história, não é a tua. Não pensa, tenha cuidado em construir a sua história, não baseado no número 30 milhões. Cara, isso para mim é pouco, assim, por o que eu quero construir. Porque é pouco, porque eu não quero fazer grana, assim, em relação a 30 milhões é um número bruto, maravilhoso. Não. É porque é pouco, porque eu quero construir é mais empretecer, é mais projetos dentro de Ariasvaldo, é mais dentro de escola. E eu não falo isso para vender mais, eu falo isso porque eu acredito. Eu não trocaria a minha história por ter mais dinheiro, porque eu coloquei dentro da escola, eu podia colocar dentro do meu bolso. O que eu coloquei dentro... Sabe, é importante saber o que é fundamental para você. Isso para mim é fundamental. Se para você é fundamental gerar grana, pô, vai atrás, deixa isso claro. Legal. E quais os próximos passos aí da empresa de vocês? Próximos anos, o que vocês têm em mente planejado com relação a negócio e projeto social também? Tá. Enquanto negócio, acho que isso que eu trouxe sobre a diversificação para além da camiseta é um grande desejo, é um grande negócio para gente. Trazer a Chicorré como uma forma completa de se vestir, de vestir sua casa, de pensar uma marca completa. A gente tem 3 lojas físicas. Eu ia perguntar isso, canais de venda. A gente tem loja em Juiz de Fora, em Tiradentes e Belo Horizonte. É um projeto que eu tenho uma paixão danada, mas que meu diretor financeiro não deixa eu expandir, porque é um desafio ainda financeiro muito grande. Mas é um desejo grande essa expansão. Obviamente, dentro de uma penca, evolui pra caramba a tecnologia, evolui pra caramba a operação, porque é um projeto, eu falei há pouco, né, que eu espero que ela seja 5 vezes, daqui a 5 anos seja do tamanho da Chicorré. Então, é um projeto que tem muito a crescer e está crescendo muito, então preciso muito investir em tecnologia e operação dentro de uma penca. Dentro das escolas, mesma história. Quero trazer novas escolas para cá, porque é um projeto que eu acredito muito também. Tenho visto muitos alunos felizes com o que a gente tem construído, e isso para mim é muito importante. Eu poderia ficar até amanhã falando sobre o que eu penso de desejos, né? Porque isso são desejos, são sonhos. E aí eu sento com o meu time e aí, vamos tornar realidade? Um bocado disso vai rolar. Outro bocado fica para frente, ou esqueço, eu troco. Mas, acho que se falar de uma forma concisa, é seguir com um crescimento robusto, mas do lado de uma construção de empresa que seja orgulho para o time, seja orgulho para meus pais, seja orgulho para mim. E a Chico hoje, o grupo, enquanto essas 3 marcas, hoje me gera orgulho. Que legal. E falando de conciliação da vida pessoal e os negócios, né? É uma dificuldade muito grande quem tem muitos negócios. 3 negócios. Eu tenho minha marca, tenho Marcas Podcast, tenho Viver de Marca. Estou lançando uma plataforma de tecnologia também para integrar private labels com as marcas. Como conciliar tudo isso sem ficar louco na sexta-feira à noite? Tipo, que loucura que foi essa semana. Eu vejo que é uma pessoa bem tranquila, né? Bem, né? Eu mineira tem essa. Eu acho que externamente eu sou tranquilo. Mas eu acho que tem momento de oscilação, sabe? Assim, por exemplo, a gente viveu agora Black Friday. Nara, minha companheira, vive comigo. Ela não trabalha na Chico, mas ela vive isso comigo. Ela sabe o meu sentimento. Tá indo bem, tô felizão. Tá indo mal,
tô ansioso, tô nervoso, assim. Então, é impossível eu me construir enquanto dois personagens, né? Tipo assim, um acompanha o outro, mas assim como eu falo pro meu time que dentro da empresa as interferências da vida pessoal precisam ser respeitadas, porque nós somos, de alguma forma, alguns... Existem alguns Brunos, existem alguns Jesués. Você é uma pessoa aqui dentro da mesa. Eu tô mexendo muito na mesa, tá dando muita interferência no barulho? Tá tranquilo. No som. Então, assim, eu sou uma pessoa aqui dentro dessa mesa, eu sou outra pessoa na mesa com a minha mãe tomando café, eu sou uma outra pessoa na mesa com meus diretores, da qual eu tenho mais liberdade, eu sou outra pessoa na mesa com os gerentes, com os coordenadores. Eu falei que eu sou a mesma pessoa? Não, não sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma base, porém formas de relacionar diferente, natural. Eu tenho que tomar cuidado para que minhas interferências não atrapalhem isso aqui. Eu posso ter um problemão do lado de fora, mas quando eu sento na mesa para conversar contigo, é importante que a turma que está assistindo, que está escutando, ela não precisa saber das minhas interferências externas no momento que eu estou aqui. E eu acho que isso a gente perde essa noção quando vai para o pessoal. Como se pudesse interferir na vida pessoal o lado profissional absurdamente. Eu vejo muito mais o lado profissional interferindo no pessoal do que o contrário. E eu acho isso perigoso. Não estou falando que eu consigo me isentar, mas eu acho perigoso. Eu gostaria de ter uma isenção maior entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Em relação a tempos, eu tenho uma companheira que não me permite que eu me desvie o tempo todo para falar de negócio, para falar de trabalho. E isso é fundamental para mim. Ela é uma grande parceira nessa... Que não te permite, como... Não entendi. Que ela te ajuda a não... Ela me ajuda a equilibrar. Nos momentos de falar assim, opa, pera lá, sabe? Porque, pô, eu tenho ela, tenho os cachorros, tenho meus pais, tenho minha família, Então, assim, ela para mim é a parte muito importante nessa jornada de equilíbrio. Meus amigos também. Então, para mim, você perguntou sobre a minha relação eu tento equilibrar. Não consigo, tá? Eu tento equilibrar, mas eu não consigo. Mas o tempo dedicado, isso eu busco me policiar muito. Porque senão a família fica só finalzinho de sábado. Né? Eu vejo muitos profissionais... Uma vez eu vi uma aspas que eu achei pavorosa, que era: eu sou um ótimo pai de final de semana. E falando isso com orgulho, assim. E isso me incomodou muito, sabe? De achar isso normal. Pô, que ótimo, eu sou um excelente profissional de segunda a sexta e no final de semana eu sou um ótimo pai. Eu acho que precisa... E aí é só uma coisa, isso em condições ideais de temperatura e pressão, né? Porque, pô, tem gente que sai de casa às 5 da manhã para ir trabalhar e chega à noite, 8 da noite. Então, é importante trazer a minha realidade. Não vou fazer um comparativo com o outro, mas eu vejo muitos, especialmente falando de empresários, que se gabam muito de ser trabalhador pra caralho e o lado pessoal é ignorado, a sua família é ignorada. Pra mim, primeiro vem minha família. Pra mim, primeiro vem minha companheira, sabe? Eu acho que isso pra mim é muito importante. Eu poderia ter uma construção de novos negócios, novas jornadas empresariais, a família não. Família, eu preciso deles. Total. Agora, já caminhando para o final do nosso programa, manda um recado para a galera lá da Chico, galera da tua empresa. E para quem curte a marca, acompanha desde os primeiros produtos que tu desenvolveu, tu conseguiu transformar lá essa ideia e pintar essa tela em branco que era a camiseta que foi lá no começo. Não, o que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Manda um recado para a galera que está assistindo, que vai assistir, que veio aqui conhecer a história da Chico. Sim. Pô, você veio até aqui, obrigado, porque é um tempão, né? Não sei quanto tempo a gente tá aqui, 1h30, talvez? Talvez 1h30. Obrigado por escutar. O meu time da Chico, eu também espero que eles não tenham ficado aqui 1h30, porque eles já conhecem a história toda. Eles sabem o tanto que eu sou feliz de construir isso com eles. Eu sou porta-voz e não é puramente uma construção aqui para ficar bonito na história. Eu sou porta-voz mesmo, essa construção é coletiva.
Eu só tenho que agradecer eles não por escutar esse podcast, porque eu espero que eles não escutem. Se por acaso escutaram, me deixa saber aqui nos comentários. Mas eu só tenho a agradecer ao time, porque essa construção é coletiva. E a toda a turma que está conhecendo a história agora, obrigado também por esse tempo. Fiquei feliz desse papo, foi legal. Foi muito bacana, gostei muito, que legal. E me conta uma coisa, falando de marca, de empreendedores desse universo, quem tu gostaria de ver a história contada aqui, uma marca ou talvez um empreendedor desse nosso mercado, que é o mercado da moda, mercado de marcas? Seria legal escutar, conhecer a história no podcast. Bom, pensando muito enquanto referência, para mim, hoje, o Oscar da Osklen, para mim, é uma referência gigante. Inclusive enquanto postura de pessoa mesmo, assim, vida... Aliás, a pessoa, ela, enquanto dentro da empresa, ela também é uma pessoa, mas em relação à vida pessoal, eu acho que é uma pessoa também linear, me parece, ao menos nas redes sociais, eu acho isso bacana. Acho que a turma da Bolova é muito bacana, o trabalho que eles fazem também é uma construção muito legal. São pessoas que eu ouviria, Legal. que eu pararia meu da tempo. Da Osklen não sei, não tenho certeza, espero que essa mensagem chegue, meu time vai me ajudar também para isso, mas da Bolova já está marcado. Legal. Próxima temporada temos a Bolova aí para contar a história. Cara, muito da hora trocar essa ideia contigo, Bruno, muito legal conhecer, eu vi a marca, conhecia pouco. Hoje eu conheci bastante da marca, do Bruno como empreendedor, como pessoa que está à frente de um negócio que não está só pelo negócio, mas pelo impacto que causa na sociedade e no meio ambiente. Achei muito legal esse lance de visitar as fábricas. Eu sempre me preocupei com isso, de ir nas fábricas, trocar ideia com a costureira, conhecer e tal, dar um bom dia, agradecer. Isso é muito legal. E cara, acho que eu sinto falta disso no mercado. Das pessoas se interessar verdadeiramente por quem está ali do outro lado, cuidando da tua camiseta, por exemplo, que vai... gira o teu negócio e está impactando outras pessoas também. Então é legal isso, se preocupar com todo mundo que está nessa cadeia produtiva que é gigantesco, né? Show de bola. Onde que a galera te encontra nas redes sociais, quem quiser te acompanhar? Onde que a galera encontra a Chico? Tá, o mais importante é a Chico, é @ChicoRei no Instagram, que eu acho que é a nossa grande porta de comunicação. Obviamente nosso site, por favor, chicorei.com. Eu, Bruno Imbrise, mas eu não sou tanto assíduo no Instagram, eu acho que a Chico Rei é mais interessante do que eu. De qualquer forma, Bruno Imbrise. Isso. Legal, show de bola. Bom, então é isso, agradeço pela participação, muito legal. Tem uma marca mineira autêntica aqui, conversando com a gente sobre história, sobre marca, sobre construção de marca e gerar esse impacto todo que não é só vender roupa, né? Muito legal. Obrigado pela presença. Agradeço também a todos que assistiram esse episódio até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva. Se você está assistindo pelo Spotify, avalie. Se você gostou, essa é a hora. Se você não avaliou ainda, avalie o nosso podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Agradeço também aos patrocinadores. E é isso. É isso? Beijo. Obrigado. Show de bola. Tamo junto. Bora fazer acontecer. E até o próximo episódio. Chique.